Boa noite mais uma vez aos irmãos. Os convido a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos dá sabedoria para entendermos a Tua Palavra. Tem misericórdia da minha vida. Me usa apenas como instrumento nas Tuas mãos para abençoar o Teu povo. Pai querido, te peço isso no nome santo de Jesus, crendo que o Espírito Santo assim o fará. Amém. Marcos, capítulo 12, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Desde semana passada nós temos lido aqui o Evangelho de Marcos e temos visto que alguns grupos dentro do judaísmo, eles acompanhavam Jesus Cristo junto com a multidão, e não porque apreciavam aquilo que o Senhor Jesus dizia, mas para pegá-lo em contradição e de alguma forma acusá-lo de algo e desacreditar o seu ministério. Hoje pela manhã, nosso irmão Gulliver trouxe o estudo, a questão do pagamento do imposto a César, e ali ele citou um grupo desses judaizantes, a saber, os fariseus, os herodianos. Fariseus, guardadores da lei, mestres da lei, herodianos ali, mais flertando com o helenismo, com o governo instaurado. Eram grupos que estavam andando com Jesus, e ali os fariseus tentaram fazer uma pegadinha com Jesus Cristo, dizendo: é lícito pagar imposto a César ou não é? Jesus os colocou no devido lugar. E aqui no 18 é uma continuação do texto que vimos pela manhã. Depois o quê? Depois dos fariseus herodianos tentarem derrubar Jesus com uma pergunta capciosa, depois disso os saduceus, um outro grupo judeu que tinha ali os seus conceitos muito peculiares quanto à ressurreição, eles tentaram também derrubar Jesus. É como se Cristo estivesse andando com o povo, falando do reino de Deus, do amor do Pai, e tivesse uma fila de inimigo pegando a senha para tentar bater em Jesus. Então vieram os fariseus, tentaram bater, vieram os herodianos, tentaram bater em Jesus Cristo, e aí agora a senha está na vez dos saduceus. Então vieram os saduceus também tentar derrubar o ministério do nosso Senhor Jesus. É interessante que logo a primeira lição é tirado do primeiro versículo dessa noite. Jesus Cristo, o Deus encarnado, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, ele vem, toma forma humana e ele é perseguido. Ele é perseguido por quê?
Ele é perseguido porque ele mata a fome, multiplicando pães e peixes. Ele é perseguido porque ele cura os leprosos. Ele é perseguido porque ele dá visão ao cego. Ele é perseguido porque ele liberta dos demônios aqueles que estavam cativos dos mesmos. Ele é perseguido. Perseguido. Ele é perseguido por tudo de bom que ele fazia. Quanto mais eu e você, que não somos perfeitos como Jesus Cristo. Pelo contrário, temos as nossas falhas, as nossas dificuldades. E infelizmente nós pecamos. Quanto mais nós não seremos perseguidos pelos inimigos do nosso Mestre. Se ao nosso Mestre fizeram o que fizeram, quanto mais a nós. Por isso existe a necessidade de estarmos preparados, ou mais preparados possíveis. Porque o inimigo e os inimigos virão. E tentarão derrubar a nossa fé. E tentarão colocar dúvida em nosso coração. E questionarão o nosso cristianismo, a nossa religiosidade. Farão isso dia após dia, tentando minar a nossa fé em Cristo Jesus. Eles virão. Fizeram isso com o nosso Mestre, farão conosco também. E no 18 diz, depois dos saduceus. Quem eram os saduceus? Um grupo rico, pequeno, mas rico, que comandava ali o sinédrio, os sacerdotes. Esse é o grupo que ganhava muito dinheiro com os cambistas lá no templo, que nós já vimos isso semana passada e retrasada. É um grupo pequeno, rico e poderoso. É um grupo que não acreditava na ressurreição do corpo, diferente dos fariseus. É um grupo que não acreditava na existência de anjos, de demônios. Esses eram os saduceus. E aqui eles vêm, pegam a senha da vez, para tentar derrubar Jesus Cristo. Então aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que... Já é bíblico isso. Os bajuladores, aqueles que dão tapinha nas costas, aqueles que tecem elogios, nem sempre são amigos verdadeiros, nem sempre têm a intenção no coração de fazer o bem. Tanto é que os saduceus não chamam Jesus Cristo mestre, porque viam em Cristo o mestre. Mas fazem isso porque já quer minar ali, como dito de manhã, quer minar essa questão da barreira entre eles e o mestre, bajulando para que eles chegassem e pegassem Jesus com a guarda baixa. Mestre. E é bonito, né? Piedoso. Mestre. Quantas pessoas hoje não fazem isso? Porque Deus, porque Jesus, porque o Espírito Santo, e até salivam falando de Deus. Mas não porque creem em Deus, confiam em Deus, mas porque tem algum propósito escuso por trás desse comportamento. E os saduceus fizeram isso. Chegaram bajulando, mestre, e fizeram uma pergunta. Está escrito, se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. E aqui é outra coisa que é peculiar aos saduceus, que eles não criam no Antigo Testamento todo. Eles diziam não. A palavra de Deus para nós, os fariseus creem em todos os livros do Antigo Testamento. Nós não. Nós ficamos com o Pentateuco. Nós ficamos com os escritos de Moisés, os 5 primeiros livros. É nisso que nós cremos. Então eles foram buscar nesses livros, em Moisés, essa lei, que dizia o seguinte, naquela época: se uma pessoa se casa e aquela pessoa morre, o homem morre, a mulher ela vai ficar viúva, o seu irmão mais velho, ele tem a obrigação de se casar com a viúva.
Parece estranho hoje, né? Mas na época fazia todo sentido. Por quê? Para que ela não morresse de fome. Para que ela não fosse forçada a prostituir-se, nem viver pedindo esmola na porta da cidade. Então, era um amparo sobre a viúva que naquele tempo era fundamental. Fundamental. Hoje, Dia Internacional da Mulher, é óbvio que nós vemos aqui em vocês, as mulheres presentes, a autonomia que todas vocês têm. Mas isso não era assim no passado. Muito menos há 4.000 anos atrás. Então era uma lei necessária. Era um cuidado especial para com a mulher. E então eles vêm e fazem uma pergunta. Mas não qualquer pergunta. Eles já vão exagerando, que é para mostrar para o povo o seguinte: agora ele cai. E eles já chutam um número absurdo. Se a gente for levar para a estatística, é ridículo, né? A mulher casa com um irmão. São 7 irmãos. Casa com o primeiro morre. Aí o segundo casa com ela, o segundo morre. O terceiro casa com ela, o terceiro morre. O quarto casa com ela, o quarto morre. Se eu sou o quinto, o que eu faço? Eu fujo! Se a mulher está matando os maridos, saio correndo. Mas aqui é uma pergunta hipotética e obviamente é um exagero. Não aconteceu, mas é um exagero justamente para reforçar a pergunta logo a seguir. Ela casou, os 7 casaram com ela e os 7 morreram. E aí é interessante que a palavra diz: e por fim, e finalmente, a mulher morre também. Uma hora ela tem que morrer também. E ela morre também. E aí vem a pergunta: mestre, e lá no céu, como que vai ser? Depois, como que vai ser? Na ressurreição, de quem ela será esposa? Visto que os 7 foram casados com ela. Ela vai ser esposa de quem? Do primeiro marido? Do segundo? Do terceiro? Do quarto? Do quinto? Do sexto? Ou do 7º? E aí, parece uma pergunta que tem um significado, mas o primeiro significado é que os inimigos vão tentar usar armas para tentar nos destruir, usando até aquilo que nós cremos. Eles fazem essa pergunta, mas para eles não faz sentido nenhum, porque eles não criam na ressurreição. Como um grupo saduceu que não cria na ressurreição está preocupado com quem ela vai ser, de quem ela vai ser esposa, do primeiro, segundo até o 7º. Eles não criam nisso. Mas eles vêm com toda essa aparência, mestre, uma aparência de piedade, de bondade, e faz essa pergunta, o povo ouvindo: nós queremos aprender de ti, mestre. Isso daí é maligno. É maligno. Quando a pessoa ela vai questionar, ela vai buscar aprender as coisas de Deus, mas ela não vem com o coração aberto para aprender, mas ela vem para julgar e para distorcer aquilo. Heresia. Falta de temor. E com esse sentimento, com essa atitude, com esse grupo de pessoas fazem essa pergunta para Jesus. Mas Jesus, sendo quem é, ele responde, versículo 24. Ele já começa a frase dizendo: vocês estão enganados. Primeira chamada de atenção de Jesus Cristo para aquele grupo. Vocês estão enganados. Enganados acerca desse assunto. Pois vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Um grupo religioso, participante do Sinédrio, que influenciava a religiosidade do povo. Jesus diz: vocês estão enganados porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Religiosos que são sepulcros caiados, bonitos por fora, uma religiosidade brilhante, espalhafatosa, mas por dentro oca, vazia, cheio de morte, cheio de nada. E aí vocês podem fazer a transferência desses grupos, do grupo do Saduceu, para os religiosos de nossa época,
e também dos corações, das atitudes de alguns corações que nós vemos nos dias de hoje quanto à palavra de Deus. Erram descaradamente porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem pessoas que eu respeito, que discordam da minha fé, mas eu as respeito. Eu respeito a atitude delas. Sejam pessoas ateias, que creem em coisas absurdas, eu respeito. O que eu não respeito são pessoas que nunca leram a Bíblia. Nunca leram a Bíblia. Leram um comentário do comentário de um ateu, de um filósofo, de não sei das quantas. E aí formula toda uma estrutura para combater o cristianismo. Eu não respeito essas pessoas. São instrumento do diabo e são pessoas completamente ocas, vazias. Não tem nada em si. Não merecem o meu respeito. Não erram por outro motivo a não ser por não conhecer as Escrituras. Não conhecer, não buscar aprender. E quantas pessoas vivem no erro, têm uma vida completamente dominada por crendices, por achismo, por tantas coisas, por simplesmente terem preguiça de aprender a respeito da palavra de Deus. Num contexto de Brasil, num contexto de São Paulo, num contexto do interior de São Paulo, onde os recursos estão acessíveis para todos. E muitos têm uma vida de erro e vivem no engano, enganadas, enganando, simplesmente porque não conhecem as Escrituras e não buscam o conhecimento das tais. 2, não conhece o poder de Deus. Não conhece o poder de Deus. E aí, o que adianta eu ficar falando de poder de Deus para qualquer pessoa? Porque isso só acontece aquele que entende as Escrituras. Não dá para explicar o transcendente, o que é muito maior. O menor não engloba o maior. É o contrário. E aí o que eu falo são coisas simples. Por exemplo, o que é o poder de Deus na minha vida, na sua vida? É quando você pega a nossa vidinha tão atribulada, tão difícil, e aí você levanta e você lê a palavra de Deus e diz o seguinte: olha, estou contigo até a consumação dos séculos. E aí você levanta e fala: Deus está comigo. E você pega lá a Bíblia e fala: e por quê? Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim. E você fala: puxa vida, um Deus tremendo que me ama, eu cheio de imperfeição. E aquilo vai aquecendo teu coração e vai te motivando e você vai vendo o agir de Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas. É o poder de Deus em ação. É a palavra dele se cumprindo na minha vida. Mesmo quando eu estou doente, mesmo quando eu estou falido, mesmo quando está difícil. Mesmo quando eu estou sendo atacado, traído. Deus nunca me trai. Deus nunca me abandona. Deus nunca me troca por nada. Aqueles que o Pai deu jamais será lançado fora das minhas mãos. Jesus não vai perder um sequer. Poder de Deus. E aí ele vai dizer: quando os mortos ressuscitam, não se casam e nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Vocês se importam de ligar o ventilador? Estão com frio? Pode ser? Se qualquer coisa, tem como ligar só para mim aqui, se for o caso? Tem, Fábio? E aí nós entramos numa outra situação. Jesus vai falar que quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. E aí é um terreno desconhecido. Ele é pouco falado. Como vai ser? Eu sei que vai ser bom. Eu leio lá em Apocalipse e sei que não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza,
As coisas ruins passaram, coisas novas foram feitas. Eu sei que vai ser ótimo. Eu sei que o próprio Deus será o sol que me ilumina, ou seja, a presença dele vai ser constante, eterna. Isso vai ser maravilhoso. Eu sei que cearei com Cristo lá no céu. Eu sei que ele partirá o pão e beberá novamente do fruto da vide. Eu sei, vai ser maravilhoso. Moraremos em casas, apartamentos, bangalôs. Como que vai ser esse negócio aí? Não sei. Não sei. Quem é mais santo tem mais banheiro, tem menos banheiro, não sei como que é essa história. Quem é pecador passou raspando, né? Alguns dizem. Aí fala para mim, pastor, mesmo que for debaixo da ponte, estando no céu, tá bom. Não sei. Não sei se vai ter ponte, não sei. Não sei. Né? Como vai ser? Sei que vai ser ótimo. Sei que uns não vão ficar debaixo de ponte, enquanto outros ficarão em castelos. Isso eu sei. Mas eu deduzo. Não é porque está escrito. Vai ter cachorro. O cachorro morreu, o totó morreu. O totó vai para o céu. O passarinho morreu, a tartaruga, o jabuti vai para o céu. Como que é? Tem versículo que fala isso? Não sei. Então, eu vou ver como que vai ser. Meu filho vai me reconhecer lá no céu? O gerente do meu banco vai me reconhecer lá no céu? Ai, tomara que não, né? Como que vai ser esse negócio? Não sei. A mulher casou com o primeiro, com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Vai ser esposa de quem? Isso eu sei. Jesus falou. Vai ser esposa de ninguém. Porque o que eu sei, baseado nas Escrituras, que no céu não haverá pronome possessivo. O que é pronome possessivo? Meu, minha, né? Para mim, não vai ter essa história. É meu, é minha. Parece feio falando assim avulso, mas aqui é o quê? É a minha esposa, é o meu marido. Não mexe com meu filho, com a minha filha. A melhor mãe do mundo é a minha mãe. Meu, minha. Eu sei que não vai ter isso lá no céu. Não vai ter. Porque não vai ter sentimento de posse. Não teremos esse sentimento de posse. E aí, no final das contas, sofremos quando um filho parte, porque é nosso filho, é muito nosso, nós criamos, nós cuidamos, nós nos ligamos emocionalmente, espiritualmente, é nosso filho, é a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe. Mas lá no céu, não haverá mais necessidade de pertencimento. Por quê? Pertenceremos a Deus. Pura e simplesmente a Deus, e teremos essa capacidade, essa plenitude de entendermos do que nós precisamos. Deus. O que nós temos? Deus. O que nos falta? Nada. Pura e simplesmente. Então, é válido algumas perguntas. Mas e lá no céu? Meu filho então não vai me reconhecer? Vai. E você vai reconhecer, provavelmente. Eu acredito que sim. Mas não vai ser o meu filho. Vai ser mais um servo de Deus. Como eu sou um servo de Deus. E a alegria não será diminuída por isso. Pelo contrário, será plena. Totalmente plena. Porque ali tudo será feito no máximo para Deus, vivido no máximo para Deus. Não haverá necessidades mais. Não haverá necessidade que o Adão teve. Deus olha para Adão, viu que ele estava só. Não tem mais necessidade. A mulher não haverá mais necessidade. Não haverá mais necessidade. Não precisará mais nascer crianças, porque não morrerão mais crianças. Tudo estará pleno, perfeito, completo. Completo. Mas e a alegria de cuidar de um filho? No céu não tem alegria maior
do que estar na presença de Deus. Iremos trabalhar? Provavelmente, eu acredito que sim. Baseado no que eu digo isso? Baseado que nós fomos criados para cuidar do jardim. Baseados no nosso próprio Deus. Imagem e semelhança de Deus, que fomos feitos. A Bíblia fala que o nosso Deus trabalha até hoje. Se o nosso Pai é um trabalhador, nós seremos ociosos? Não vejo como. Não vejo por quê. Então acredito sim. E o trabalho será um trabalho gratificante, recompensador. Não esse trabalho que a gente trabalha e não vê o fruto do nosso esforço, do nosso suor. Será um trabalho maravilhoso e que nos completará. Creio dessa maneira. Mas o que o Senhor Jesus vai falar? Olha, não se preocupem com isso. Lá ela não será esposa de ninguém. Ela será de Deus. Como os homens que morreram também, se lá tiverem, serão do Senhor. Porque serão como os anjos. Serão como os anjos. Significa que nós estaremos atingindo a nossa plenitude no conceito de serviço a Deus. Não precisaremos nada além do que o próprio Deus. E a gente vai ler a respeito dos anjos na Bíblia, a gente percebe qual é a função do anjo. Qual o significado da palavra anjo? Mensageiro, servo, aquele que trabalha em prol de Deus, que faz a vontade de Deus. Seremos como os anjos. Se hoje a palavra que o apóstolo Paulo diz, se aplica a nós, que diz: o bem que quero fazer eu não consigo, mas o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Lá teremos a capacidade de não fazer esse mal. Seremos como os anjos, não os caídos, mas os fiéis ao Senhor, que servem ao Senhor de maneira integral. Versículo 26. E aí ele responde uma outra questão. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? E aí ele faz o quê? Ele inverte a situação. Ele vai para onde? Para o livro de Moisés, que é o que aquele grupo acreditava. Vocês não leram lá em Moisés? Quando a sarça, aquele episódio da sarça ardente, onde Deus se apresentou para Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos naquela época? Não. Já tinham morrido. Mas Deus se apresenta e diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jó, quem não leu Jó ainda? Jó perde tudo. Todas as coisas. Tinha 6.000 camelos, perdeu. Tinha 10.000 não sei o que, perdeu. Tinha 10 filhos, perdeu. Morreu também. E Deus vem e dá o dobro para Jó. Então ele tinha 6.000 camelos, deu 12.000. Tinha 10.000 burros, deu 20.000. Ele tinha 10 filhos, deu quantos filhos? Hã? Quem falou aí? A Belinha. Levanta a mão. Quanto? Mas não deu o dobro de tudo? Exatamente. Os 10 que morreram não deixaram de existir para Deus. Não deixaram de existir. Não teria sentido de ter dado 20 filhos. Não sumiu os 10 que morreram. Deus é Deus dos vivos e não de mortos. E é nesse sentido que nós não cremos como os saduceus creem. Nós cremos que ressuscitaremos em Cristo Jesus. Quando a pessoa é sepultada invólucro. Deus irá nos ressuscitar. Nos dará um corpo glorificado. Nós cremos na ressurreição. Como nós cremos que o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. É fundamental para nós essa crença. Porque se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Já está registrado na palavra do Senhor. Então Jesus Cristo vai falar: olha, vocês devem ler os escritos de Moisés, porque Deus é um Deus de vivos,
e não de mortos. E aí ele termina da mesma maneira que ele começou, apenas aumentando a ênfase. Vocês estão muito enganados. Ele começa no 24 dizendo: vocês estão enganados. E ele termina dizendo: vocês estão muito enganados. Muito enganados. Nossa pátria não é a terrena. A nossa pátria é celestial. Por mais alegria, por mais conforto e alguma satisfação que o mundo pode nos oferecer, que o conforto material pode nos oferecer, que o conforto emocional através dos relacionamentos entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, enfim, por mais bom que seja, pegar no final do mês o fruto do teu trabalho e se contentar com aquilo e achar que é bom, por mais que tudo isso que nos é oferecido e nós batalhamos e almejamos seja bom, é apenas uma sombra daquilo que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena e é precioso e vale tudo, tudo, não está aqui, está lá, a nossa pátria celestial. Mas nós podemos já começar a desfrutar dessa alegria. Não apenas nessas coisas, mas como nós gerenciamos todos esses recursos para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Eu peço perdão para vocês, porque às vezes eu fico sendo uma pessoa repetitiva, né? Domingo após domingo eu venho e fico falando: devemos viver para a honra e glória de Deus, tudo que temos tem que ser para a honra e glória de Deus, tudo que fazemos tem que ser feito para a honra e glória de Deus, as nossas amizades têm que ser baseadas na honra e glória de Deus, o dinheiro que pegamos no final do mês e vamos ali gastar aquele dinheiro tem que ser aplicado para a honra e glória de Deus. Eu fico, parece um disco arranhado, mas no final das contas vocês têm que concordar comigo. Quando eu vivo e você vive para a honra e glória de Deus, tudo é para Ele, o que temos a perder? Existe alguma coisa a perder? Não se perde nada. Porque eu posso viver para a honra e glória de Deus bem financeiramente, como eu posso viver para a honra e glória de Deus tendo nada. Um sapato furado. Eu posso viver para a honra e glória de Deus, esbanjando saúde, mas eu posso viver para a honra e glória de Deus numa cama. Nada, nem ninguém pode tomar isso de mim. Nem a morte. Porque na morte eu posso morrer para a honra e glória de Deus. Não é isso que os nossos irmãos, os mártires, fizeram e fazem até hoje, morrendo nas fogueiras, decapitados, assassinados, desde sempre? O que eu perco quando tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a honra e glória de Deus? O meu trabalho, a minha família, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu marido, tudo. O que eu perco? Quem rouba isso de mim? É o ladrão? É o diabo? São os seus demônios? Ninguém é capaz disso. Eu não tenho como perder. Não tem como perder. Por isso que nós devemos viver para a honra e glória de Deus. E as demais coisas, Deus é bondoso, é maravilhoso, e nós aproveitamos com alegria, não importa a situação. Mas se isso não acontece, aí perigo. Perigo, alerta. Porque se o trabalho que você tem, não importa qual é a tua função, se você faz isso para honra e glória sua, da sua família, do seu bom nome, da sua reputação, você tem tudo a perder. E alguns perdem emprego e tiram a vida. Bolsa de 29, Estados Unidos, bolha. Quantos não se jogaram do alto do prédio? Quantos não tiraram sua própria vida? Por quê? Perderam dinheiro.
Quantos não tiraram sua própria vida porque perderam relacionamentos? E quantos não perderam sua própria vida vivendo zumbizados, pisando sobre essa terra, porque falta alguma coisa? Os saduceus faltava muito para eles. Faltava entendimento na palavra de Deus e conhecer o poder de Deus. Faltava sinceridade em seus corações, faltava reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo, faltava temor de Deus. Faltava tudo isso. Então, eles tinham tudo a perder. Tudo a perder. Nós, em Cristo Jesus, só temos a ganhar. Que vocês guardem isso no coração de vocês. Que jamais sejam confrontados por Cristo, dizendo: vocês estão enganados ou vocês estão muito enganados. Aproveitem a oportunidade que Deus dá hoje. Aprendam sobre Ele, busquem ao Senhor Jesus e vivam para a honra e glória de Deus. Amém.